Amém? Diz assim a palavra de Deus: estas 6 coisas o Eterno odeia, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Queridos amados, aqui a palavra de Deus diz que tem 6 coisas que o Eterno odeia, e a sétima ele abomina. Na verdade, ele abomina todas, mas ele odeia olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina perversos pensamentos, pés se apressa a correr o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e abomina altamente aquele que semeia contenda entre irmãos. E veja bem, vamos meditar nessa palavra, ponto a ponto, meus irmãos, nessa noite. Hoje mergulharemos em um dos textos mais penetrantes da sabedoria bíblica. Um texto que não apenas revela o que o Eterno odeia, mas que expõe as raízes espirituais que destroem vidas, famílias, congregações e até nações. Provérbios 6, de 16 a 19, descreve 7 coisas que, em suma, o Eterno abomina. Não são meros pecados comportamentais, são estruturas espirituais, intenções ocultas, movimentos do coração que nos afastam da santidade e da presença do Eterno. Não é um texto de condenação, é um texto de cirurgião espiritual. O objetivo do Espírito não é esmagar, mas revelar, purificar e restaurar. Hoje caminharemos por uma dessas 7 estruturas, por cada uma dessas 7 estruturas, conectando as Escrituras aos livros apócrifos, né, irmãos? Livros apócrifos são aqueles que foram escritos pelos autores da Bíblia, mas não estão na Bíblia, e a literatura judaica. E veremos que, no fundo, todas apontam para o mesmo chamado: viver uma vida inteira, reta e indivisa diante do Eterno, uma vida que reflete o caráter do Messias e Yeshua. Prepare o coração. A primeira abominação, olhos altivos, o orgulho que se instala no olhar. O primeiro pecado é o mais interior, o olhar altivo. Não é o olhar físico, mas o olhar da alma. Olhos altivos significam arrogância, autossuficiência, desprezo interior pelos outros, sentimento secreto de superioridade. A Torá nos revela, em Deuteronômio, capítulo 17, verso 20, não eleves o teu coração acima de teus irmãos. O Salmo 101, verso 5 diz, aquele que tem olhar arrogante e coração soberbo, não o suportarei. O Eterno diz, irmão, que aquela pessoa, meu irmão, minha irmã, que tiver olhar arrogante e coração soberbo, não será suportado por ele. O Eterno rejeita o orgulho, porque ele distorce a imagem de Deus no homem. Na literatura judaica, meus irmãos, o Talmud, no tratado Sotá 4b, afirma: o orgulho é como a idolatria. Por quê? Porque coloca o ego no lugar do santo. O coração que coloca o orgulho que é colocado no coração não tem lugar para o Espírito do Eterno no coração. Nos apócrifos, irmãos, diz, no livro da sabedoria, encontramos o orgulho é o início de todo o pecado. E Yeshua ecoa isso em Mateus 5,3, quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que não se enxergam acima do próximo. Amém? Vamos aqui, meus irmãos, à aplicação. Olhos altivos não são reação, são escolha. Ou vemos o outro com compaixão, com misericórdia, ou com soberba. A altivez é o primeiro passo para todas as outras quedas. Por isso que está em primeiro ali, meus irmãos. Segunda abominação, a língua mentirosa. Quando a boca tem desconstruído a verdade. Mentira aqui não é apenas a falsidade explícita. É distorção
é manipulação, é omissão intencional. As Escrituras dizem, a Torá, ela fala claramente em Êxodo 20:16, que é um dos mandamentos do Eterno, um dos 10 mandamentos, diz, não dirás falso testemunho. Ou seja, um dos mandamentos é não proferirás mentira. O lábio, Provérbios 12:22 diz, o lábio mentiroso é a abominação ao Eterno. A gente repara, meus irmãos, que a mentira é um pecado tão grave, que ali nós vamos ver, irmãos, no livro de Apocalipse, meus irmãos, que é o pecado que Yeshua coloca como talvez, pelo que nós lemos ali no texto, o pecado mais grave dentre todos, é a mentira. Quando você vê ali em Apocalipse 21, meus irmãos, Yeshua elenca oito características de pessoas que serão condenadas. Ele diz, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, mas quando chega nos mentirosos, ele faz uma ênfase. Ele diz, e a todos os mentirosos, e a todos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, e no capítulo 22, ele vai novamente falar outros pecados, e quando chega na mentira, ele dá uma ênfase. E Yeshua vai falar isso no capítulo 21 de Apocalipse, que é o penúltimo capítulo da Bíblia, ele agora no último capítulo da Bíblia. E Yeshua, no último capítulo da Bíblia, que é o capítulo 22 de Apocalipse, ele vai novamente realçar a mentira como um pecado gravíssimo. Que ele diz aqui, meus irmãos, mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Você vê que quando chega na mentira, ele dá uma ênfase. Tanto no capítulo 21, quanto no capítulo 22, ele dá uma ênfase. E mentira aqui, irmão, não é só faltar com a verdade. Mentira aqui é falar coisas que o Eterno nunca falou. Coisas contrárias à palavra do Eterno, é não considerar a palavra do Eterno. A Bíblia fala uma coisa e alguém diz outra. Isso é o pecado mais grave, de acordo com capítulos 21 e 22 de Apocalipse, porque Yeshua diz que todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Amém, meus irmãos? Ali ele fica bem claro no capítulo 21, quando ele fala todos. E aqui ele diz que qualquer que é uma mentira, ele sempre está dando uma ênfase a essa questão da mentira. Amém? Então a mentira é tão grave, meus irmãos, porque destrói a realidade alheia. O profeta Jeremias diz em Jeremias 9:5, ele diz, o povo estava errando porque ensinava a língua a falar mentira. No livro apócrifo de Ben-Sira, ou seja, o filho de Sira, diz, a boca mentirosa desonra a quem a usa. A pessoa que fala mentira, meus irmãos, ela se desonra a si mesma. E no judaísmo, em Yeshua é dito, os sábios dizem que a língua é a arma mais poderosa do mundo. E Yeshua afirma, pelo que sai da boca o coração é revelado. Mateus 12:34. A aplicação, o servo e a serva de Deus podem sobreviver à perseguição, mas não sobrevivem se derem ouvidos a uma língua mentirosa. Então, meus irmãos, a vigilância não é só de mentir, mas também de não ouvir mentiras. A terceira abominação, mãos que derramam sangue inocente. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver que a destruição do inocente não é apenas o homicídio físico, como temos comentado. E Deus volta a falar nesse texto de Provérbios sobre isso. Mas também destruição moral, assassinato de reputações, opressão, abuso, injustiça contra o vulnerável. Falar de alguém quando a pessoa não ouve, isso é assassinato de reputação. Falar de alguém por trás, isso é homicídio, de acordo com a palavra de Deus, como nós vemos ali, meus irmãos, em 1 João. 1 João, meus irmãos, nós vamos aqui, primeiro livro de João, louvado seja Deus, primeira epístola de João, amém? Louvado seja Deus, capítulo 3. Quando diz, irmão, no verso 15, qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna nele. Então, irmão, quando fala-se mal do irmão, é o maior símbolo do homicídio espiritual. Não se pode falar mal do próximo, em hipótese alguma, meus irmãos, nem tendo razão. Louvado seja Deus.
A terceira, então, o que seria, meus irmãos? A destruição do inocente. Nas Escrituras, em Gênesis, capítulo 4, é dito: o sangue de Abel clama. Em Provérbios 1 é dito: não derramem sangue inocente. Em Isaías 59 diz: mãos manchadas de sangue impedem que a oração suba. O sangue aí, irmão, é falar mal do próximo. E Apócrifos, no livro dos Jubileus, condena não apenas os homicidas, mas aqueles que fazem o inocente sofrer. E Yeshua radicaliza em Mateus 5:22. Quem se ira sem causa contra seu irmão já é réu. E ele fala, aqui não ficou completo, é réu, como ele diz lá, do fogo do inferno. Amém? Em Mateus 5:22, irmãos, Yeshua fala dessa forma. E para Deus, irmão, violência moral é tão grave quanto violência física. A aplicação. Cada vez que alguém ataca o indefeso, o inocente ou o justo, com palavras, atitudes ou julgamentos, essa pessoa se torna um instrumento nas mãos do maligno. Então, quem fala mal do próximo, na verdade, está sendo manipulado por Satã, meus irmãos. É exatamente isso. A quarta abominação, corpo que trama plano maligno. As intenções escondidas. Aqui entramos no território mais profundo. Os pensamentos que preparam o mal antes que ele aconteça. Deus aqui está condenando o ato preparatório de falar mal do próximo, de criar contenda, de qualquer raiz maligna. Deus está falando exatamente sobre essas coisas. As Escrituras dizem aqui em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Em Gênesis capítulo 6, irmãos, o dilúvio veio porque o pensamento do coração do homem era continuamente mal. Deus está falando do coração. Na literatura judaica, o Talmud, meus irmãos, afirma que pecados do coração são tão graves quanto ações, porque o mal, olha o que o Talmud fala, o mal planejado é o pai do mal consumado. E Yeshua, ele confirma esse princípio em Mateus 5:28, quando ele diz: quem olhar com intenção impura, já pecou. Para o eterno pecado não começa no ato, mas na intenção. A aplicação, irmão, a batalha espiritual é travada primeiramente no coração e somente depois no mundo exterior. A quinta abominação, pés que se apressam para o mal, a pressa para pecar. Não é apenas cometer o mal, é correr para ele, é ter prazer na maldade, irmão, ter prazer em falar mal do próximo, tem prazer em ter olhos altivos, tem prazer em maquinar o mal. Isso daí é uma quinta abominação. As Escrituras dizem em Isaías 59:7, seus pés correm para o mal. A pressa aqui indica o entusiasmo pelo pecado. Não se trata de fraqueza, não é uma pessoa que é fraca pelo pecado, é uma cumplicidade voluntária, meus irmãos. É fazer a vontade de Satanás voluntariamente, meus irmãos. Amém? É escolher o lado de Satanás. Os apócrifos dizem, no livro da sabedoria, descreve os ímpios como aqueles que se apressam para derramar injustiça. No judaísmo, os sábios afirmam: a pressa é a linguagem dos ímpios, mas a prudência é a linguagem dos justos. E Yeshua, ele fala, meus irmãos, que aquele que vai ser salvo são as virgens prudentes. A virgem prudente não tem pressa de cometer algo, ela vai pensar se vai agradar ou não a Deus. A prudência está nisso. Por isso que só as virgens prudentes serão salvas, meus irmãos. A aplicação: quando o coração deseja o pecado, os pés seguem rapidamente. Precisa-se desacelerar, discernir e resistir. A sexta abominação, a testemunha falsa que espalha mentiras. A mentira que aflige a justiça. Esta é a versão social e judicial da língua mentirosa. Você vê que 2 pontos, irmão, estão ligados à mentira. Essa aqui é uma situação mais ainda profunda, porque aqui Salomão fala de alguém que mente intencionalmente contra o outro para destruir sua dignidade. Tem mentira que não envolve a dignidade da outra pessoa, mas essa aqui é uma mentira pior, porque quando se fala mal do próximo, se destrói a dignidade do próximo sem que o próximo ouça.
Então isso aqui é uma coisa muitíssimo mais grave, meus irmãos, que destrui dignidade, destrói vida e a reputação do próximo perante a outras pessoas, meus irmãos. Deuteronômio 19, 16 a 19, Deus abomina a testemunha falsa. Em Salmo 27, 12, Davi sofre das mãos de testemunhas violentas e falsas. No livro de Apócrifos de Ben-Sira adverte: fugirás do falso testemunho como da morte. O servo de Deus não pode estar ligado ao falso testemunho. E Yeshua foi condenado por testemunhas falsas. Mateus 26, 59. Quem espalha mentira perpetua o espírito que condenou o próprio Messias. A aplicação, veja bem, irmãos, aqui quando você fala da testemunha falsa e Yeshua condena, a gente vai ver aqui no livro de Mateus, capítulo 12, Yeshua falando, irmãos, para nós, uma palavra muito importante, Mateus, capítulo 12, amém? E ele vai lá no verso 36, ele diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Irmão, imagina a mentira. E Yeshua não está falando nem da mentira, que ele tá, qualquer palavra que cada um de nós disser, qualquer uma palavra, se tiver uma sílaba, daremos conta no dia do juízo dessa palavra. E Yeshua ele diz no verso 37, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Ele diz claramente, a palavra que sai da boca de cada um de nós é aquela que já está trazendo o nosso futuro, meus irmãos. Aleluia. E aqui diz, irmão, a justiça não sobrevive sem verdade. Quem comete falso testemunho se destrói por dentro. É aquilo que Yeshua acabou de falar. Sétima abominação, o que semeia discórdia entre irmãos, a raiz que destrói vidas. Este é o cume, a sétima abominação, a mais destrutiva, porque destrói precisamente o que Deus ama, a unidade dos seus filhos. Divisão espiritual é a arma mais mortal do inimigo. Em Provérbios 16, verso 28, o homem perverso semeia contendas. E aqui nós vemos, irmão, no Salmo 133, quando é dito: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. A Torá clama pela unidade de Israel. No livro de Apócrifos de Ben-Sira diz: da discórdia procede toda calamidade. E na literatura judaica fala do Midrash, ele diz: o segundo templo foi destruído por causa da divisão, meus irmãos. Não havia unidade. Amém? E Yeshua em Mateus 12, 25, meus irmãos, ele diz: todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Em João 17, Yeshua ora pela nossa unidade, ele diz que nós sejamos um com o Pai. Aleluia! Nada entristece mais o espírito do que contenda entre irmãos. O que mais o Eterno odeia é a contenda espalhada nos bastidores, ou seja, por trás. Isso é o que o Eterno mais odeia, meus irmãos. Louvado seja Deus. E aqui vamos ver o fio que une as 7 abominações. Quando observamos essa lista, percebemos um padrão. O orgulho é que começa. A mentira dá forma. A violência se manifesta. A intenção maligna alimenta. A pressa pelo mal executa. A falsidade legitima e a discórdia destrói. É como uma espiral descendente, um processo de morte espiritual. Então, irmão, a morte espiritual vai se aprofundando. Orgulho, mentira, violência, intenção maligna, pressa pelo mal, falsidade e discórdia. Mas se invertemos a ordem, temos o caminho da restauração. Unidade, verdade, paz, pureza de intenção, santidade, sinceridade, humildade. Essa é a espiral ascendente da vida no Espírito. Olha que coisa linda, meus irmãos. Amém? Que nós tenhamos unidade com Deus, verdade nas nossas línguas, paz, não criar contenda entre
em hipótese alguma, mas pacificar sempre, pureza de intenção, santidade, separação do mundo, sinceridade e humildade, meus irmãos, é a vida no Espírito. A resposta do Messias às 7 abominações. Em Yeshua nos encontramos olhos humildes, uma língua verdadeira, mãos que curam, um coração puro, passos de justiça, testemunho fiel e semeadora de paz. Ele é o antídoto vivo para cada uma das 7 abominações. Seguir Yeshua é abraçar sua maneira de ver, falar, agir, pensar e viver. O chamado à purificação e unidade. Provérbios 6 não é simplesmente uma lista de condenações, é uma lista de diagnósticos espirituais. O Pai não quer nos mostrar essas coisas para ferir, mas para curar. Não para acusar, mas para transformar. Hoje o Espírito do Eterno nos chama a examinar nossos olhos, nossa língua, nossas mãos, nosso coração, nossos passos, nosso testemunho é um testemunho verdadeiro ou um testemunho falso, nossa unidade. E nos chama a permitir que Yeshua, que nunca praticou qualquer dessas abominações, purifique, cure e restaure a nossa alma. Que nossa congregação seja marcada por olhos humildes, palavras verdadeiras, mãos puras, coração íntegro, passos de justiça, testemunho fiel e profunda unidade no Espírito. Que sejamos para o Eterno um povo santo, com um coração verdadeiro, trilhando um caminho de fidelidade até que o Messias reine plenamente em nós. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo continue falando no coração dos irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.